Olá, olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo. Como é que vocês estão? Bem-vinda, Josiane. Bem-vinda, Alecris. Boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Boa noite. Hoje vou trazer uma live, trazendo alguns conceitos aqui. E a gente vai fazer algumas práticas também. A live de amanhã, provavelmente eu vou fazer ela às 11 horas da manhã. E vai ser uma live totalmente prática. Eu vou explicar ao longo dessa live aqui. Hoje nós vamos conversar sobre os nossos corpos sutis. Essa é a semana que eu já tinha comentado na semana anterior, que vou trazer lives, trazer conteúdos sobre nossos outros corpos e sobre os nossos chakras. Então, hoje eu vou falar sobre os corpos sutis. Na quinta-feira eu vou falar sobre os chakras. E a gente vai se conectando com essas nossas outras partes. Aqui no Aura, acredito que, digamos que todo mundo já deve ter ouvido falar nos outros corpos sutis. Devem perceber que a gente não é só corpo físico, mas tem muita gente que ainda tem essa ideia, que somos só corpo físico e não acreditam que tem um espírito, mas não tem o restante. Eles não têm, muita gente não tem ideia disso que a gente vai conversar aqui hoje. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Por que é importante a gente olhar para esse tema dos nossos corpos sutis? Como eu falei, a gente é muito mais do que o nosso corpo físico só. Muito do que a gente sente, muitos dos sintomas que a gente tem, eu diria que todos até, todos os sintomas, eles têm origem nos nossos corpos sutis, para depois se plasmar no físico. Por isso que é importante a gente ter ideia do que se trata os nossos corpos sutis. Bem-vinda, Paula. Sejam todos bem-vindos. Conversar um pouquinho sobre os corpos sutis. Bem-vinda, Juliana. Então, o objetivo dessa live é trazer mais clareza de como somos, como estamos aqui na Terra, né? Como somos. Além do nosso corpo físico, que corpos são esses que a gente tem? Aprender a cuidar da nossa energia, prevenindo os desequilíbrios emocionais, mentais e, consequentemente, os físicos. Quando a gente cuida desses outros corpos, a gente evita uma doença física. Bem-vindo, Gaudênio, bem-vinda, Jeane. Boa noite, Juliana, bem-vinda. Bem-vinda, Camila. Sejam todos bem-vindos. Então, quanto mais nos tornamos consciente do que carregamos e como isso nos afeta, a gente vai se tornando mais leve, mais conectados com a nossa essência. Por isso que é importante a gente conhecer esses corpos sutis, ter uma ideia de como que somos. Isso faz parte também do autoconhecimento. Então, o que são esses corpos sutis? O que significa isso? O que significa aura? O que significam chakras? Então, os corpos sutis são camadas invisíveis que fazem parte de quem somos. São partes invisíveis, entre aspas, de uma maneira geral, assim, né? Para nós que estamos na terceira dimensão. Então, são partes nossas que estão, entre aspas, invisíveis. Quem tem clarividência, quem tem percepção de campo, para essas pessoas não é invisível. Para quem já desenvolveu o seu sentir, também não é imperceptível.
Os corpos sutis, eles envolvem o nosso corpo físico como se fosse uma casca de cebola, sabe? E carregam informações nossas, informações de emoções, informações dos pensamentos, carrega a nossa energia vital. Deixa eu ver quem que levantou a mãozinha. Josenaide, deixa eu ver o que ela quer falar aqui. Oi, Josenaide. Josenaide, você está me ouvindo? Boa Estou noite. ouvindo. Boa noite. Você levantou a mãozinha. Foi. Por quê? Queria saber um pouco mais da minha vida. Então, Josenaide, hoje não é uma live de consulta de tarô. É uma live que a gente vai conversar sobre os nossos corpos sutis, sobre a nossa aura, Entendi. tá certo? Você é muito bem-vinda. Se você quiser ficar aqui, nós vamos fazer um exercício. Pronto, eu vou ficar assim. Isso, perfeito. Só vou pedir que você desligue o microfone, tá? Por gentileza. Tá bom. Tá bom, tá certo. Bem-vinda na live. Opa, acho que eu desliguei meu microfone aqui, calma aí. Agora, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, Josenaide, você precisa desligar o seu microfone, tá? Para ele se conectar, né? Ah, devo desligar. Peraí. Agora acho que foi. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi, Melzinha, vem cá. Perfeito, Edinólia, pode marcar sim, tá bom? A Mel tá se manifestando aqui, gente, tá dando boa noite para vocês. Ela veio se manifestar aqui. Sejam bem-vindos os que estão entrando agora na live. Boa noite. Boa noite, Edinólia. Boa noite, Luísa. Boa noite, Lili. Ana Flávia. Sejam todos muito bem-vindos os que estão chegando. Está ouvindo? Ah, ouviu a Mel? Sim, a Mel tá aqui. Então, a gente vai estar conversando sobre os nossos corpos sutis. Ai, que legal! Gratidão, Ednólia. Sim, sim, sim. Você pode marcar, sim, um atendimento, tá? E como eu estava falando, né? Os nossos corpos sutis são camadas de energia que fazem parte de nós, para podermos existir aqui na Terra. Então, cada um desses corpos influenciam diretamente na nossa saúde, no nosso bem-estar e nas nossas escolhas. Por isso que é tão importante olhar para todos eles. Nós somos seres multidimensionais. A gente existe não só nessa dimensão física, mas nós temos partes nossas em outras dimensões. Boa noite, Mara, bem-vinda. Nós existimos muito além do que os nossos olhos podem ver. Somos além desse nosso corpo físico onde a gente está. A gente é mente, emoções, espírito, coexistindo em diversos níveis diferentes de consciência. A nossa consciência aqui na Terra, enquanto a gente está aqui, se a gente não busca expandir a consciência, a gente acessa a nossa consciência dessa realidade física. Mas acessar a consciência dos outros corpos sutis precisa desenvolver esse trabalho de expansão de consciência para a gente conseguir chegar nessas etapas. Nós sentimos no corpo físico o que pensamos com a mente, ainda que de forma inconsciente, tá? Porque boa parte das da nossa mente inconsciente é 95%, só temos 5% de consciência. Então, precisamos desenvolver mais isso, né? E através do trabalho do autoconhecimento, da cura das feridas, das coisas que nos aprisionam, a gente vai curando e vai expandindo. A nossa vibração energética afeta diretamente as nossas emoções e o nosso corpo.
Então, os nossos corpos sutis, eu vou explicar em seguida como é que eles são. Eles interferem diretamente um no outro. E isso interfere no nosso corpo físico também, no nosso bem-estar, na nossa saúde. Bem-vindos os que estão chegando, bem-vindo Tito, bem-vinda Nanda, Isabela, Ricardo, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ai, que bom, Ednólia, que bom, agradeço, Lucas. Então, como é que são esses corpos sutis? Nós temos o nosso corpo físico, temos uma camadinha que fica mais próxima do corpo físico, que é o duplo etérico, que se chama, ou o corpo de energia. Esse duplo etérico ele é bem próximo da pele. Depois a gente vai fazer um exercício para sentir. É onde estão os nossos chakras, onde passam os meridianos de energia, que se fala muito na medicina chinesa, nos meridianos que conduzem a energia através do nosso corpo, que são os nadis. Então, tudo isso fica no duplo etérico, que é uma parte etérica, energética, que liga o nosso corpo físico aos outros nossos corpos sutis e ao nosso corpo espiritual, para que a gente possa estar na Terra. E ele é formado por energia vital. Enquanto a gente está vivo, está encarnado, nós temos esse duplo etérico funcionando. Quando a gente parte, a gente desencarna, ele dura de horas a pouquinhos dias, ele já se desfaz, porque ele é formado pela energia vital do nosso corpo físico. Então, são corpos mais densos, por estarem muito próximos da densidade da terceira dimensão, né? Apesar que o duplo etérico ele já é energético. Muita gente consegue enxergar o duplo etérico, é aquela fumacinha que fica em roda do nosso corpo. Não é a nossa aura como um todo, porque ele compõe a aura, mas ele não é sozinho. Ele compõe parte da nossa aura. Nossa aura é composta também pelo nosso corpo astral. Eu vou explicar em seguida. Então, o corpo etérico é essa primeira camadinha que envolve e interpenetra no corpo físico, formado pela nossa energia vital. Sejam bem-vindos os que estão entrando agora. Bem-vinda, Flávia. Bem-vinda, Leide. Bem-vinda, Nanda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, assim, quando o duplo etérico ele sustenta e organiza o funcionamento do nosso corpo biológico, que através do funcionamento dos nossos chakras, que são vórtices de energia distribuídos ao longo do nosso corpo, eles mantêm o funcionamento dos nossos órgãos vitais também. É um intercâmbio. Quando há algum desequilíbrio no corpo etérico, os sinais se manifestam no corpo etérico antes de ir para o corpo físico. Então, é onde muitos sensitivos conseguem pescar algumas coisas ali, já de alteração no duplo etérico. Boa noite, Alessandra, bem-vinda. Bem-vinda, Denise. Bem-vinda, Josiane. Quando o duplo etérico ele é muito fácil de ser percebido. Já viram assim uma situação quando você entra num lugar e aquele lugar tem algo e você sente um arrepio? Foi o seu corpo etérico que sentiu aquela sensação. Ele é o primeiro que percebe, assim, que percebemos, na verdade, porque está mais próximo do nosso corpo. A nossa consciência vai mais fácil ali. É mais difícil acessar os outros corpos. O corpo etérico ele é o mais fácil. Então é aquele arrepio, é aquelas percepções sutis, o magnetismo quando a gente se aproxima de algumas pessoas ou de alguns ambientes. Deixa eu ver o que a Nanda pergunta. Quando vê? Quando vê, aí depende. A clarividência, ela é pela nossa glândula pineal, pelo nosso terceiro olho, pelo chakra frontal. Daí eu vou explicar na live sobre os chakras. Mas também conectada com o duplo etérico, porque os chakras estão diretamente conectados com o duplo etérico. Então, essas percepções, sim, a gente percebe através do duplo etérico.
Algumas práticas, como contato com a natureza, onde a gente descarrega aquela energia, o reiki, os passes magnéticos, eles atuam diretamente no duplo etérico. Quando a gente está desenergizada, é no duplo etérico que se repõe essa energia. E no corpo físico também. Mas a parte dos passes, do reiki, dessas terapias, jorei, é tudo no duplo etérico que elas estão atuando. Tanto que elas equilibram os chakras, ajudam a ter essa reposição energética. Então, como eu falei, nesse corpo que estão os chakras e os nadis. E o duplo etérico ele faz o intercâmbio entre as dimensões físicas e as dimensões que estão no plano astral, as nossas dimensões astrais, que é o nosso corpo astral ou o corpo emocional e o nosso corpo mental e os outros nossos corpos sutis superiores. Então, eu vou ensinar um exercício para vocês sentirem o corpo etérico de vocês. Deixa eu ver o que a Dinoli colocou. O meu coronário está desalinhado. Então, quando eu fizer a live sobre os chakras, eu vou ensinar como alinhar. Nós vamos fazer um exercício, vários exercícios para alinhamento dos chakras. Amanhã eu vou fazer uma live, Dinólia, de limpeza dos corpos sutis. Seria legal você fazer, porque ajuda já a trazer um equilíbrio. E depois a gente vai fazer um trabalho diretamente nos chakras. Mas aí não vai ser na live de amanhã ainda. E é importante realinhar os chakras, porque o nosso funcionamento depende de estarmos com o nosso corpo sutil, os nossos corpos sutis alinhados e com os chakras também equilibrados, né? Então eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos. Deixa eu ligar aqui a musiquinha um pouquinho. A Mel tá num ronron aqui, gente. Deixa eu ver se não vai cair na propaganda aqui só um pouquinho. Então fecha os olhos um pouquinho. Coloque o pé em contato com a terra. Fique numa posição confortável. Procurem primeiro sentir o seu corpo físico, tá? Observem seus pés. Observe suas pernas. Procurem sentir o corpo físico. O seu tronco, seus braços. Apenas observem. Procurem sentir a temperatura que tá. A textura das roupas. Se tem alguma parte do seu corpo que está tensa, você respira profundamente e solta o ar pela boca. Agora você vai esfregar uma palma da mão contra a outra, assim. Fazer uma fricção nas palmas das mãos. E você vai passar próximo ao seu corpo físico. Não vai tocar no seu corpo, apenas passar próximo do seu corpo físico. Com seus olhos fechados. Passa numa distância de uns 5 centímetros do seu corpo físico. E observem. Passe nos seus braços. No outro braço. Observe se você sente alguma coisa, se sente alguma pressãozinha, se sente temperatura.
Se sente como se algo tocasse suavemente, mesmo que não toque. Esse é o seu duplo etérico. Você está sentindo o seu duplo etérico. Às vezes é comum sentir um arrepio correndo, como se distribuísse a energia, mesmo sem tocar no seu corpo. Coloque uma palma da mão na frente da outra, uma distância de uns 5 centímetros. E apenas sinta. Observe que há um magnetismo. Nós temos chakras nas palmas das mãos. E os chakras estão no duplo etérico. Está sentindo o seu duplo etérico. Muito bem. Pode aos pouquinhos abrir os olhos, voltar para aqui agora. Todo mundo conseguiu perceber? Sentir a própria energia do campo sutil, do duplo etérico? Esse é um exercício também de a gente sair da mente e ir para a percepção. Os nossos corpos sutis, nós precisamos estar na percepção, no sentir. Que legal, Nanda. Exatamente, a gente passa a sentir. E aí a gente consegue ampliar a nossa percepção. Sim, pode sentir quente, tem gente que sente áreas que estão mais frias. Então, quando a gente percebe nosso campo duplo etérico, você pode fazer até perceber que tem alguma alteração, alguma coisa que precisa ser tratado, né? Através da percepção, porque a gente vai observando como que se comporta, né? O nosso campo. E isso faz parte também do autoconhecimento. A gente conhecer o nosso corpo e conhecer os nossos corpos, porque isso também faz parte de nós. Então, nós temos o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, que fica quase que junto ao corpo físico, uma distanciazinha pouquinha. Depois nós temos nosso corpo emocional, ou corpo astral, que aí é um pouco maior, também formando mesmo como se fizesse um contorno no corpo físico todo, sabe? Fica com o formato do nosso corpo. A Leide sentiu, escutou as batidas do coração, muito claro. Que legal, Leide. É isso mesmo. A gente vai percebendo, né? Muito legal. Então, o corpo astral é onde fica, um corpo emocional, é onde ficam armazenadas as nossas emoções. Ai, gratidão, Giovana, pelo balãozinho. Cada emoção nossa gera uma vibração que se manifesta nesse campo emocional, nesse corpo emocional. Que quando ela é repetida ou quando ela é reprimida, ela pode se cristalizar, formando bloqueios ou até padrões energéticos recorrentes. Então, é onde se armazenam essas memórias traumáticas nesse corpo emocional. E muitas vezes isso vai também para o físico. Uma memória que fica, que ele plasma no físico. Tanto que muitas memórias, isso a bioenergética explica, de traumas que passamos, emocionais, se plasmam através de contraturas, através das couraças que a gente vai criando no nosso corpo físico, para ver como as coisas são totalmente interrelacionadas. Por isso que é tão importante também a gente cuidar de cada corpo sutil desse. Ele é vibrátil e muito mutável, porque as nossas emoções variam muito. E é normalmente nessa parte do corpo emocional que manifestam as cores que se vê quando se enxerga a aura, porque ele faz parte da aura. Normalmente a aura humana a gente vê ao longo do corpo, que são esses corpos mais próximos que formam a aura. Quando a pessoa se desdobra, normalmente a consciência está nesse corpo astral, nesse corpo emocional. Então, quando a gente varia as nossas emoções, ele é onde muda de cor. De acordo com os ambientes que frequentamos também.
Então, ele é bem mutável, assim, ele é muito sensível a influências externas e capta facilmente as emoções de outras pessoas e de ambientes. Então, as emoções e as informações ligadas a emoções é o corpo astral que capta, o corpo emocional. As, as energias, a parte energética, aí é o duplo etérico. Mas os nossos chakras também chegam até o corpo emocional. Ele é uma ponte entre o corpo físico e os demais planos superiores da alma. Quando ele está limpo e fluido, a gente fica mais sensível, mais empático e a gente fica mais conectado com os nossos propósitos, porque a energia flui de forma mais tranquila. Porque a energia flui através dos nossos corpos sutis. Quanto mais fluidos que estão os corpos mais próximos da Terra, mais próximo da nossa densidade física, mais fácil de a gente acessar os demais. Quando ele está bloqueado, a gente pode se sentir confusos, reativos emocionalmente, também sobrecarregados emocionalmente. Então tem todas essas alterações que acontecem quando o nosso corpo emocional tá adoecido. Durante o sono, como eu falei, durante o sono o que acontece? O nosso corpo mental ele dorme, ele descansa. E aí, o mental inferior, né? Depois eu vou falar sobre ele. E quando a gente faz projeção da consciência, quando a gente está dormindo mesmo, quando está naqueles sonhos de subconsciente, o nosso mental, ele dorme. E aí o nosso corpo onírico, aquela consciência que se forma para transitar no emocional e nessas informações do inconsciente, é quem se manifesta. E quando a gente leva a consciência para o corpo astral, é onde a gente se desdobra. E aí o mental ele fica um pouquinho desperto, mas não totalmente. Mas a gente consegue acessar daí o mental superior. Então, como é que a gente equilibra o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional? Através de terapias integrativas e transpessoais. Constelação, reiki, respiração consciente, florais, bioenergética, pode ajudar a desbloquear emoções reprimidas, terapias mesmo, fazer terapias para resolver as emoções que precisam ser tratadas. O contato com a natureza também. Na verdade, o contato com a natureza equilibra todos os nossos corpos. Então, é recomendado para tudo, né? Permitir-se sentir, o sentir, mais uma vez. Quando a gente sai da mente e vai para o sentir, a gente consegue perceber as nossas emoções, perceber, acolher e liberar essas emoções sem julgamento, para que a gente possa se acolher, né? Que se a gente começa a julgar a gente mesmo, a gente não se acolhe, a gente se critica, e aí não é legal. A gente deve se acolher com amor, mesmo nas emoções mais densas, mesmo naquelas situações assim de estar lidando com emoções que são feias, não importa. É o que você soube lidar naquele momento. Então, é se perdoar, se acolher e tentar fazer diferente. Esse é o caminho. Então, tem formas de estar equilibrando esse campo emocional. Então, como é que a gente poderia fazer aqui? Vamos perceber. Procurar perceber que emoções que você está sentindo agora. Que emoções você sentiu ao longo do dia? Deixa eu ver o que a Nanda pergunta. Algum livro sobre esse assunto para indicar? Tem um livro muito legal que é o Mãos de Luz. Eu esqueci o nome da autora, mas é Mãos de Luz se chama. É muito legal, assim. Para mim é um dos livros mais completos que falam sobre os corpos sutis. Isso, Mãos de Luz. Observem que emoções vocês sentiram. Tentem sentir o campo emocional de vocês. Vamos fechar os olhos um pouquinho, novamente. Vamos colocar os pés em contato com a terra.
Vamos fazer uma respiração profunda. Deixa eu colocar uma musiquinha de novo, só um pouquinho aqui, gente, que apagou meu computador. Então, colocar os pés em contato com a terra. Procure observar a sua respiração. Inspire pelo nariz profundamente e solte o ar pela boca. Mais uma vez, observe seu corpo físico. Observe de novo aquela camadinha que é o duplo etérico. Procure apenas sentir. Tentem agora expandir um pouquinho a percepção e sentir as suas emoções. Que emoções estão mais fortes em vocês nesse momento, no dia de hoje? Vamos procurar visualizar nessa camada maior, que é o nosso campo emocional, uma luz violeta. Limpando essas emoções mais densas. Se você perceber que sentiu ao longo do dia de hoje, vai dissolvendo essa emoção, vai purificando esse campo. Observando como vão ficando as suas emoções. Vai preenchendo esse campo com bem-estar, com alegria, com tranquilidade. Com segurança. Muito bem. Aos pouquinhos vai retornando. Conseguiram sentir? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo, Alex. Bem-vinda, Andressa, Ingrid, Karina. Sejam todos bem-vindos. Estamos conversando sobre os corpos sutis. Então é importante a gente sempre fazer essa revisão das emoções mais fortes que sentimos ao longo do dia e limpar. Sentir essa visualização criativa, essa técnica da gente visualizar, chama-se visualização criativa. É muito importante sentir, mais do que visualizar, que a gente usa a mente para visualizar, mas é sentir. A gente traz para esses corpos sutis. Outro corpo sutil que nós temos
é o mental inferior. Então, como eu expliquei, primeiro o corpo físico, depois o duplo etérico, que é muito próximo ao corpo físico, que é onde estão os chakras, os nadis, que ele forma, é como se envolvesse o contorno do corpo físico todo. Depois o nosso corpo emocional ou corpo astral, que também segue mais ou menos o mesmo contorno do corpo físico. Quando desdobramos, é com o corpo astral que saímos. E depois temos o corpo mental inferior, que é a nossa mente. E ele tem um formato mais ovalado e pega mais para cima. Ele pega mais os chakras superiores. É a nossa mente concreta. É o nosso pensamento lógico, racional, analítico. Ele é o campo, é o corpo onde se processam as informações práticas do dia a dia. A organização, o planejamento, a linguagem, a memória. A memória aqui, porque a memória, na verdade, ela é mais que isso. Nós temos a memória do nosso registro akáshico, que depois eu vou falar quando falar dos corpos superiores. Mas eu estou falando dessa parte aqui da Terra. A construção do eu psicológico, o nosso ego. É através desse mental inferior que a gente interpreta o mundo, com base nas experiências passadas que tivemos, com base nas nossas crenças, com base nos nossos julgamentos para construirmos a nossa realidade, dos condicionamentos sociais. Ele é útil para a nossa vida encarnada. É importante. Quando se fala assim que a gente tem que dissolver o ego, na verdade a gente precisa desse ego para existir aqui nesse plano da Terra. É o ponto entre os corpos sutis e a realidade concreta. Ele traz a realidade concreta e a gente precisa estar nessa realidade concreta enquanto está aqui. E tem a função. Então, as características, assim, é o racional, o lógico, o linear. Pensa no seguinte sentido: causa e efeito, certo e errado, começo, fim, tem essa dualidade, porque ele é dual, percebe o mundo de uma forma dual. É reativo, responde a estímulos com base em memórias, em hábitos, em condicionamentos. Quando a gente responde através dessa mente inferior, a gente responde com base nesses parâmetros que a gente vai tendo, né? Ele constrói a nossa identidade de ego, que é quem eu sou aqui na Terra, né? Não estou falando do eu sou divina presença. Quem eu sou aqui, a minha persona. De que eu gosto, de que essa persona gosta. O que eu acredito. Então está ligado com esse mental inferior, que traz todas essas informações. Só que quando está desequilibrado, ele gera excesso de pensamentos. Gera uma mente muito agitada, gera aquela ruminação mental, sabe? Aquele barulho. Alimenta crenças limitantes, narrativas internas negativas. Isso faz mal para os nossos outros corpos e vai acabar adoecendo o corpo físico. Quando acontece de estar em desequilíbrio, bloqueia a nossa intuição e a conexão com os planos mais sutis. Cria resistência ao novo, ao sentir e ao desconhecido. Então, quando está muito no corpo mental, tanto que ele é mais aqui em cima, ele não acompanha todo o nosso corpo físico, como os outros corpos. A gente não sente, a gente sente muito pouco. A gente pensa, mas não sente. Quando a gente está muito na mente. Tem pessoas que são mais mentais por sua natureza. Até a própria astrologia explica isso. Tem pessoas que têm mais ar no seu mapa astral, vão ser mais mentais. Quem tem mais água vai sentir, vai ser mais sentir. Quem tem mais terra é mais corpo físico, precisa ser mais palpável para poder sentir e perceber. Então, nós temos esses elementos todos. Se a gente fizer um trocadilho, os nossos corpos sutis estão ligados com os elementos também. Nosso corpo físico é a terra, nosso corpo emocional é a água, nosso corpo mental o ar, nosso corpo espiritual e energético é o fogo. O nosso duplo etérico é fogo também. É onde tem nossa energia vital circulando ali, nosso ki.
O nosso mental inferior, ele precisa ser integrado. Por isso que é importante conhecer. Colocá-lo a serviço da consciência superior e não a serviço dos condicionamentos inconscientes. Esse é o nosso grande papel aqui na Terra. Curar as emoções que causam dor, curar os traumas, mas também curar esses condicionamentos e tomando consciência de tudo isso, desses traumas, que quando a gente toma consciência, tudo está integrado, não são separados esses corpos, tem integração um com o outro. A gente vai cada vez mais se pondo em contato com o nosso self, com nossa mente superior e com o nosso eu superior. Ele é uma ferramenta de alma. O mental inferior, ele é uma ferramenta da nossa alma. Ele nos ajuda a viver com clareza nesse mundo material, mas precisa estar em harmonia com os corpos emocionais e com os corpos espirituais, para que sejamos guiados com sabedoria e não apenas com uma certa lógica, assim, sabe? Sem estar conectado com a nossa divina presença, com uma sabedoria maior. Então, como é que a gente faz para equilibrar? A nossa mente precisa estar a serviço do coração e da intuição. Por isso que é sair daqui e vir para cá. Sair da mente e ir para o coração. O coração é a nossa porta para o nosso eu superior, para a nossa divina presença. Sair da mente e puxar para o sentir. Quando a gente puxa para o sentir, a gente expande. Então é sempre esse exercício. Se é fácil para quem é mental, não. Eu sou extremamente mental. Então vocês não imaginam o esforço para eu fazer isso. Quando a gente é muito mental, a gente precisa usar ferramentas para puxar. Senão a gente fica só aqui, ó. E aí não sente nada, fica só naquele barulho da mente. Quando a gente aprende a silenciar, observar sem julgamento, a se silenciar. E se silenciar não é só a gente identificar os barulhos internos, é os barulhos externos também. Tem gente que ouve música o dia inteiro. Músicas que eu tô falando não são músicas de elevação de consciência, eu falo músicas gerais. Ouve música o dia inteiro, ouve televisão o dia inteiro, estão o dia inteiro pegando informações outras e fica um barulho gigante. Se você não para um pouquinho com esses sons externos e ficar totalmente em silêncio, entrar num ambiente onde tenha televisão desligada, celular desligado por um tempo e ficar quietinho. A mente vai barulhar bastante, mas aí tem exercícios para você. Eu vou passar um exercício em seguida aqui para a gente fazer, para dar uma silenciada na mente. Então é importante ter esses momentos. E na natureza, a natureza é fantástico para a gente silenciar um pouquinho, para a gente sair do barulho do cotidiano, desse barulho de dia a dia, de carro, de música, de televisão, de gente falando também. Então são vários barulhos que a gente fica o dia todo submetido, então, e pegar uns momentos de silenciar total para se escutar, para se observar. Aí nós vamos perceber que a nossa mente está barulhenta. Quando a gente vai deitar à noite, a mente barulha muito, né? Fica aquele e às vezes não deixa a gente dormir direito. Então por isso que é importante silenciar, fazer aqueles exercícios de fazer aquele flashback do dia para organizar tudo que aconteceu e liberar, fazer e liberar, não ficar pensando. Então, para equilibrar também, né? Quando a gente reconhece que não precisa controlar tudo. Tem coisas que não dá pra gente controlar. E se não dá, ó, solta. Porque quando a gente tenta controlar aquilo que não dá para controlar, a gente só barulha a nossa mente. E aí desequilibra todo o nosso campo. Então, o que não dá pra gente controlar é confiar que existe uma providência divina maior e soltar. Quando a gente se abre para confiar e para se entrega nessa confiança de uma sabedoria maior, a gente consegue relaxar o mental. Então, através de várias práticas, a gente pode estar trabalhando e curando o nosso campo mental, sabe? A meditação, respiração consciente, a escrita reflexiva, escrever assim sobre o que você sente, sobre o que você pensa, isso ajuda a organizar. Isso, como eu falei, nessa prática de silêncio para diminuir os estímulos externos.
A contemplação, gente, é fantástico. Parar um minutinho assim, contemplar, simplesmente contemplar, sabe? Ficar admirando a natureza. Se você mora perto da praia, contemplar a praia. Se não mora perto, contemplar, passou perto de uma praça bonitinha, pare, contempla. Ou contempla uma flor, ou contempla uma ave que passou, sei lá, contemplar. O simples contemplar algo traz traz um bom para nossa mente, uma coisa boa. Exercícios de visualização positiva com imagens mentais de paz e harmonia também são muito bons. E tudo isso potencializa a nossa conexão com o mental superior. Quando a gente equilibra o nosso mental inferior, ele abre as portas para nos conectarmos com o mental superior. Quando a gente sonha, os nossos sonhos, lembra que eu falei que o nosso mental, o nosso mental inferior, ele dorme durante o sonho. Nós criamos a nossa consciência, ela fica dentro de entre aspas, assim, de um corpo onírico. Esse corpo onírico, ele transita no nosso corpo, nas nossas emoções e transita dentro do nosso inconsciente, onde vai buscar essas informações. E muitas vezes ali abre essa consciência para o mental superior. É onde a gente tem muitos sonhos espirituais, muitos sonhos com insights interessantes que vêm do nosso mental superior. Quando a gente passa, às vezes, por um trauma muito grande também, pode abrir, pode ter esse. Por isso que muitas pessoas passam a desenvolver fenômenos paranormais, porque a paranormalidade ela não vem do mental inferior, ela vem do mental superior. Por incrível que pareça, mas vem do mental superior. Todos os fenômenos, telepatia, telecinesia, todas parapirogenia, é, e entre outros mais que existem, né, de fenômenos paranormais. Outras práticas também que ajudam muito, que daí fazem liberação corporal também, porque como eu falei, tudo está muito interligado, sabe? Não é só trabalhar o mental ou só trabalhar, não, é uma conexão. Quando você está com o mental afetado, vai afetar o corpo físico, vai criar coraça, vai criar contraturas. Então, trabalhar o corpo também ajuda a trabalhar, a desbloquear os outros corpos sutis. E existem técnicas para isso. Existem as técnicas do yoga, o tai chi, o qigong, as próprias massagens bioenergéticas, as massagens de liberação dentro da medicina chinesa. Tudo isso ajuda a trabalhar desde a partir do corpo físico para os meridianos, para os corpos energéticos e para os outros corpos sutis também. Tudo junto, né? Leituras edificantes também ajudam bastante a gente trabalhar o nosso corpo mental, mental inferior. Autoobservação, se questionar sobre as suas crenças, olhar mesmo para as suas crenças limitantes, olhar para os seus padrões mentais, observar seus comportamentos, que comportamentos não servem mais, que padrões mentais que repito de ao longo dessa vida ou repito de meus antepassados que não são mais aplicáveis nesse momento atual. Ter esse autoconhecimento. Para isso a gente precisa parar e olhar, observar. Observar através do outro é um caminho, porque as outras pessoas servem como espelho. A gente pode olhar o comportamento do outro, aquilo que a gente não gosta no outro pode estar mostrando algo nosso, pode estar mostrando algo nosso. Pode ser gatilho também de dor de algo que passamos. Então a gente tem que observar e saber do que se trata. Por isso que é importante sempre buscar o autoconhecimento. E muitas vezes precisa de ajuda de um profissional para isso, para dar um direcionamento, para auxiliar a curar feridas que ainda são cutucadas com esses gatilhos dolorosos. Então precisa muitas vezes ter ajuda terapêutica. Então busquem ajuda, se não consegue fazer sozinho, é importante buscar ajuda. E na maioria das vezes que temos muita dor, a gente não consegue, é difícil olhar para uma dor. Então, ter um auxílio terapêutico é muito bom, vai facilitar, vai direcionar vocês.
Então, agora nós vamos fazer um exercício para o nosso mental inferior. Nós vamos trabalhar nossa mente um pouquinho. Deixa eu colocar a música novamente. Vou voltar aqui. Eu acho que vai dar propaganda, só um pouquinho. Então, procure novamente uma posição confortável. Coloque os pés em contato com o chão. Vamos fazer uma respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Mais uma vez, observe se tem alguma área do seu corpo que está tensa. Inspire profundamente pelo nariz e solta o ar pela boca. Agora, observe os seus pensamentos. Sinta o seu corpo mental. Aquele corpo fica mais acima, como eu expliquei. Visualize como um céu azul. Observe seus pensamentos como nuvens nesse céu. Cada pensamento que seu está passando é uma nuvem. Apenas observe seus pensamentos. Essas nuvens vão se deslocando. Observe elas se deslocando. Veja se tem muitas nuvens. Veja se você consegue observar o céu também, ou são só nuvens. Quanto mais pensamentos, mais nuvens você coloca ali. E vai passando, deixa elas passarem, deixa elas irem, não se apeguem a elas. Observe se há alguma areazinha de céu azul entre as nuvens. Observe esse céu azul entre os pensamentos. É o seu espaço de silêncio. Tente entrar nesse espaço e deixe essas nuvens passando. Sinta esse espaço como um lugar seguro, onde você consegue descansar sua mente e descansar o seu coração. Olhando para esse espacinho de céu azul, a esses espaços de céu azul que aparecem, fale para você mesmo. Aqui, no silêncio entre esses pensamentos, eu encontro paz. Aqui, no silêncio entre os meus pensamentos, eu encontro a paz.
Muitas vezes esses pensamentos nem são seus, são dos outros que você captou. Deixe eles irem. E eles vão passando, como um vento que vai soprando essas nuvens. E vai soprando, soprando. E você observa que tem mais céu azul aparecendo à medida que essas nuvens vão passando. E você observa que a sua mente fica mais calma. Muito bem, sentindo-se em paz, com a mente mais serena. Você vai voltando para aqui agora. E no seu tempo, pode abrir os seus olhos. Tudo bem? Deixa eu ver aqui quem entrou na live. Michael precisa de ajuda. Deixa eu ver que ele levantou a mão aqui, só um pouquinho. Não, acho que ele saiu. Michael, você está na live ainda? Bem-vindos os que estão entrando agora. Acho que ele saiu. É que ele levantou a mãozinha bem na hora que tinha começado a meditação. Acho que não tá mais. Bom, se ele entrar de novo na live, a gente fala com ele. Como é que vocês perceberam, gente? Conseguiram sentir os pensamentos? Como é que foi? Esse exercício é bem legal. Quando a gente tá com a mente muito turbulenta, colocar uma musiquinha e visualizar como se fosse um céu na sua frente. Os pensamentos são as nuvens. E como se soprasse um vento, sabe? E essas nuvens vão passando, deixa elas passarem, até que comece a aparecer céu azul. E tentem mergulhar nesse céu azul. Tipo, passar através, sabe? Para buscar esse espaço de paz, trazendo a sua mente para uma vibração de paz. É fácil? Não, mas é treinável. A gente pode treinar e encontrar esse lugar, porque só nós somos responsáveis por encontrar esse lugar de paz dentro de nós. Não podemos atribuir aos outros essa função. A gente tem que aprender a fazer isso, porque hoje em dia temos muitas informações, a psicosfera da Terra tem muito, o campo mental da Terra tem muita informação. Então a gente precisa silenciar, porque muitos pensamentos não são nossos. Quando pensamos através da nossa mente superior, a gente precisa desse silêncio do mental inferior para poder a mente superior trazer as informações. Eu vou trazer uma canção, como de costume em todas as lives, sempre tem uma música para compartilhar, que é justamente que ela fala dos nossos pensamentos. Vou trazer aqui para vocês. Chama-se O Vento. Vocês podem visualizar o vento limpando os pensamentos de vocês, tá? O vento sopra meus cabelos, vai limpando minha mente, acalmando os pensamentos.
pensamentos, clareando meu pensar. Vento que sopra vai cortando o pensamento sabotador que prejudica o despertar. Vento que sopra vai cortando o pensamento sabotador que prejudica o despertar. Vento refresca os sentimentos por acalmar a emoção. Brisa suave acalma a alma, purificando o coração. Vai elevando o pensamento no vai-vem da respiração, onde quem guia o coração. Vai elevando o pensamento no vai-vem da respiração, onde quem guia o coração. Vento que faz dançar as nuvens, balança as ondas do mar, levanta vozes da floresta pra vida se movimentar. Vento que traz o movimento e alimenta o fogo transformador de um coração que pulsa amor. Vento que traz o movimento e alimenta o fogo transformador de um coração que pulsa amor. Salve, salve! Essa música ela fala bem isso. Uma das formas de elevar o pensamento no vai-vem da respiração, onde quem guia é o coração. Essa técnica que eu faço bastante com vocês nas lives, de colocar o pé em contato com o chão, ficar numa posição confortável, respirar, fazer relaxar o corpo um pouquinho e levar a atenção para o centro do peito e visualizar uma luz, esse inspirar e expirar com essa luz aumentando e se expandindo, fortalecendo, se expandindo, ao ponto de a gente se expandir ao longo do nosso corpo. Além de estarmos levando vibração para os nossos corpos sutis, a gente está também acalmando a mente. Porque a gente concentra, sai daquele barulho e concentra na respiração. Então, se concentrar na respiração é uma forma bem legal de estar trabalhando o nosso mental. Depois nós temos os nossos 3 corpos sutis superiores. Nós temos o mental superior, que é o nosso corpo causal. Ele é o veículo da mente abstrata, da mente criativa. As criatividades grandes que eu falo, assim, que vem do mental superior, né? Quando a pessoa descobre algo, descobertas que são mais universais, é a criatividade que leva para um universal, uma coisa mais coletiva, não aquilo que a gente cria enquanto indivíduo. A criatividade, assim, mais do dia a dia que temos, ela está ligada mais com o nosso chakra, com o nosso segundo chakra, com o nosso chakra sexual, ou chakra sacral, ou umbilical. Isso eu vou explicar melhor na live sobre os chakras. Mas a mente superior é o que traz, assim, por exemplo, a pessoa teve um insight e descobriu, por exemplo, uma vacina, descobriu algo para a humanidade, algo mais para o coletivo, mais intuitivo, é onde habitam as ideias universais. Habitam os arquétipos também. Muitas vezes a gente opera pelos arquétipos, a gente age com os nossos arquétipos. E também a sabedoria superior. A mente que não é linear, ela é bem diferente, ela não é dualista nem linear como a mente inferior. Ela é uma mente com uma percepção além do tempo e do espaço.
Quando a gente acessa o nosso mental superior, a gente fica com a percepção além do tempo e do espaço. Por isso que muitas vezes, em desdobramento, o nosso mental inferior, ele dorme um pouco e a gente às vezes consegue transpor e passar e acessar o mental superior. É quando a gente consegue acessar, às vezes até informações que estão no corpo búdico, e acessar informações de vidas passadas, em desdobramento. Pode acontecer. Também as inspirações que a gente tem, elas vêm do mental superior. Ele nos conecta com o nosso plano de alma. É onde vem a verdadeira intuição. Porque muitas vezes a gente tem a mente inferior, ela dá umas ideias que nem sempre é intuição, gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente acha que está intuindo algo e às vezes é um barulho da mente inferior e não é uma intuição verdadeira. A intuição verdadeira, ela chega daqui, ó. Ela vem para cá, pro coração, pro sentir. Quando ela tá aqui, ela é muito da mente inferior. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? E é de onde vem, como eu já tinha falado antes, os fenômenos paranormais. É do mental superior que vem os fenômenos paranormais. Depois nós temos o nosso corpo búdico, que é o nosso corpo de consciência de unidade. Quando a gente tem essa consciência que nós somos todos um, por exemplo, mas não que a gente ficar sabendo pela mente racional. E termos sentir isso. Isso a gente sente pelo nosso corpo búdico. É onde estão os registros akáshicos das nossas encarnações passadas. E é onde se manifesta também a sabedoria do ser, a visão clara da nossa essência espiritual. Livre do nosso ego, porque ele está ligado com o espírito. E das ilusões também. Então é nesse corpo que a gente traz os dons que falam, quando eles falam os dons do Espírito Santo, são os dons do nosso espírito mesmo, da nossa centelha divina. A nossa centelha divina está num outro corpo sutil ainda, que está acima desse, que é o nosso corpo átmico. Mas os dons que a gente traz, eles vêm através desse corpo. E aí vem através da mente superior. Aí o outro corpo é o corpo espiritual, nosso corpo eletrônico, nosso corpo átmico, é a nossa centelha divina cósmica, que habita em cada um de nós. É a conexão direta com a fonte criadora. E quando a gente atinge esse corpo, é a nossa iluminação, é a nossa fusão com o todo. Quando a gente evolui, porque assim, quando a gente morre, o que morre primeiro? É o nosso corpo físico. O nosso corpo, o nosso duplo etérico, que é aquela camadinha energética que é formada por energia vital, ele fica por algumas horas ou até por alguns dias. Normalmente se fala em 3 dias. Por isso que se diz que não se deve cremar uma pessoa que faleceu antes do 3º dia, porque ainda está desprendendo esse corpo vital, ainda tem vitalidade em algumas células. Então se deve esperar passar esse tempo. Aí depois, quando a pessoa morre, então esse corpo duplo etérico, ele se apaga depois, né, nos primeiros dias, e fica o corpo astral. O que a gente vê, o espírito que a gente vê, o fantasma que a gente vê é do corpo astral, que a gente enxerga dessa pessoa. Com o tempo, quanto mais apegada à Terra, mais mantém esse corpo astral. Muitas vezes, esse corpo astral, é até meio pesado que eu vou falar agora, por conta do apego das pessoas que ficam aqui nesse plano, alimentam com energia esse corpo astral e fica um cascão astral às vezes ali, tá? Muitas vezes o espírito já se desprendeu e fica aquele cascão astral. E depois com o tempo ele vai se desprendendo também, ficando a consciência mais no mental e nos corpos sutis superiores, que é o que vai reencarnar. Quando chega num ponto que evolui lá em cima, quando há a rotura do cordão de ouro, que eles chamam, é quando já vai se fundir ao todo. Que se fala também no cordão de prata e no cordão de ouro. O cordão de prata, ele está no nosso duplo etérico, que se prende ao nosso corpo astral ou emocional. Quando a gente se desdobra, enquanto a gente está encarnado, vivo,
nós somos ligados ao corpo físico com esse cordão de prata. Quando a gente morre, esse cordão de prata rompe. Mas o cordão de ouro que está lá, entre a nossa centelha divina e a nossa mente superior, ele não se rompe. Ele vai romper só depois quando a gente se dilui com o todo. Boa noite, Mayara. Bem-vinda. Bem-vindos os que estão chegando agora. Está quase no finalzinho da live. Mas bem-vindos vocês, de toda forma, bem-vindos. Então, assim, é bem interessante isso. Quando a gente tem clarividência, para quem tem clarividência, que enxerga uma pessoa desdobrada, vai ver que ela tem um cordãozinho prateado. Você está vendo um espírito ali. Esse espírito tem um cordãozinho, é de alguém que está dormindo e está em desdobramento. Se vê um que não tem o cordão, é uma pessoa desencarnada. Então, essa é uma diferença de ver quando a gente vê o corpo astral de alguém que já partiu ou de alguém que ainda está encarnado. E o corpo astral leva muito tempo para se desintegrar, gente, leva muito mais tempo. Então, por isso que a gente muitas vezes vê esse espírito por um tempo, né? Certo? Amanhã eu vou trazer um exercício para a gente trabalhar. Eu vou usar a técnica da cura eletrônica. A cura eletrônica é uma ferramenta que trabalha com, a gente chama de elétrons divinos, seriam energias que vêm do grande sol central. É uma técnica. E a gente usa às vezes com energia reiki junto. E esses elétrons divinos a gente passa, para quem é facilitador da cura eletrônica, eu sou facilitadora. E a gente passa através de nós para as pessoas. E amanhã eu vou estar trazendo um exercício, usando esses elétrons divinos para a gente fazer uma limpeza e uma harmonização dos nossos corpos sutis. Provavelmente vai ser às 11 da manhã. Vou ter que fazer num horário um pouquinho diferente a live de amanhã, porque eu vou ter um compromisso à noite e não vou poder fazer à noite. Então, acho que eu vou fazer às 11 horas da manhã. E eu vou anunciar amanhã essa live. E quem puder estar presente vai ser bem legal, assim, vai ser um exercício. Depois eu vou fazer mais vezes esse exercício, para a gente poder estar harmonizando os nossos corpos. E aí na quinta-feira eu vou trazer a live sobre os chakras. Daí vai ser 15 para as 10 da noite. Na quarta-feira, não sei se eu vou conseguir fazer live. Então eu vou fazer essa de amanhã mais cedo e vou fazer a de quinta-feira às 10 da noite, às 15 para as 10 no horário habitual. E a de sexta-feira a gente vai fazer a nossa live musical como de costume, tá bom? No sábado nós temos o trabalho do resgate do encontro com o animal de poder e o animal sombra, é uma jornada xamânica. São 5 vagas só. Se inscrevam que vai ser bem legal, assim, é uma vivência bem interessante de autoconhecimento e de percepção mesmo, é bem bacana e muito curadora. O encontro com o animal sombra é muito curador. E também estou disponibilizando na plataforma um atendimento de mentoria de análise de sonhos. Então, nessa mentoria, eu vou orientando vocês anotem seus sonhos, são 45 minutos de conversa individual, onde eu vou estar orientando vocês com relação aos sonhos, fazendo algumas perguntas para que vocês passem a perceber os elementos dos sonhos e entender o que o inconsciente de vocês está tentando mostrar. É uma ferramenta para integrar nas terapias. Então, ela é complementar. Isso ajuda bastante a organizar o inconsciente de vocês. Recomendo fazer assim, é bem legal. E junto com as terapias que vocês vão fazendo, vocês podem estar fazendo análise de sonhos. E vão aprendendo também a olhar os seus sonhos, a prestar atenção no que ele está querendo dizer. Não é interpretação, eu não vou interpretar sonho ali. Eu vou apenas dar os direcionamentos, fazer a gente chama de análise, como eu expliquei na live sobre sonhos, onde eu vou fazer algumas perguntas e vou pontuando situações ali para você ir olhando e entendendo o que seu sonho está querendo mostrar e ir observando os outros sonhos também, tá certo? Então quem tiver interesse,
comece a anotar seus sonhos e pode estar agendando ali comigo o atendimento, tá bom? Gente, agradeço pela presença de todos vocês. Tenham uma excelente noite, excelentes sonhos. Façam os exercícios de limpeza do mental para poder estar estarem calmos na hora de dormir. Isso ajuda bastante também a terem bons sonhos. Beijo no coração de todos vocês. Ótima noite. Ai, eu que agradeço, Adriana. Gratidão. Gratidão, Alecris. Gratidão, Alex. Gratidão a todos vocês. Ótima noite. Tchau, tchau.